Empreender não é só produzir conteúdo, mas produzir conteúdo faz parte da construção do seu negócio. Quer saber mais sobre isso? Vem com a gente no episódio de hoje. Inspira Respira! e não pira! Olá, Olá, Mouras! Como é que vocês estão nesse dia de hoje? Mais uma quinta-feira. Eu sei, para vocês estão iniciando o dia, para a gente está terminando o dia. exatamente. Estamos na gravação desse último episódio dessa leva de 4 episódios educacionais que a gente teve até agora. Foram episódios muito importantes para você que está começando um negócio ou que já tem um negócio e está desenvolvendo ele. Então, são 4 episódios que precisam muito, muito da nossa atenção. Não é isso, dona Kel? E aí, eu vou fazer, como sempre, pedir, mendiga, melhor quem vai fazer sou eu hoje. Eu mesmo vou pedir. Gente, estamos em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Quer dizer, ainda existe no Snapchat, lá a gente não tá, não. Mas Instagram, Twitter, Threads, YouTube, Spotify, tudo que você imaginar. Recentemente, inclusive, a gente descobriu até que fizeram uma conta no OnlyFans com o nosso e-mail. Menina, tem isso, né? Polêmica, babado. Mas não é a gente, tá? Gente, pelo amor do Santo Cristo. Não estamos no OnlyFans. Véi, eu tô lembrando, parênteses gigante aqui, do dia que tu mandou pra mim isso. Kerlane, criaram uma conta do Pode Inspira no OnlyFans. Não, e eu mandei, só que aí ela não leu a frase seguinte. Ela só viu uma coisa lá. Tu criou uma conta pra gente no OnlyFans? Aí eu, não, mulher! Aí ela leu a frase lá. Ah! E agora, Rai? Eu fiz agora? Esperada. Agora eu não sei. Agora não é a gente, então tá tudo bem. Acho que eu vi e fiquei pensando, que estratégia é essa que ela tá querendo? Enfim. Esse episódio está caótico. Já começamos com parênteses aqui, né? Mas é isso, então. Não esqueçam de enviar para suas senhoras, amigas, amouras, amadas que empreendem, ou que querem empreender, porque eu tenho muito orgulho desse projeto que a gente desenvolveu, né? Que é o que a gente está desenvolvendo. O Pod tem muita coisa boa para quem está começando a empreender. Já, de cara assim, já tem 9 anos de empreendedorismo juntos, porque são 5 meu e 4 de Kel, não é, Kel? Uhum. Então, assim, já tem 9 anos de empreendedorismo juntas. Então, tem muita história, tem muita experiência, tem várias convidadas especiais muito legais. A gente fala aqui de saúde mental a saúde financeira da empreendedora, de stakeholder a Kel pistola e raivosa. Então, assim, aproveitem, tem muita coisa legal e mandem. A nossa função aqui, eu sempre digo que no Brasil não tem educação em empreendedorismo, e é isso que a gente tenta trazer nesse podcast, nesses episódios. Pois bem, me estendi mais do que eu deveria, mas o episódio de hoje é sobre uma coisa que Kel já falou aí no início, mas que é muito polêmica: produção de conteúdo. Ai, porque eu produzo conteúdo, eu tenho um negócio? Não. Tira o cavalinho da chuva. Mas produzir conteúdo faz parte do trabalho e de experiência própria. Isso só mudou de figura para mim. Eu só comecei a me empolgar, me engajar e gostar. Veja, eu do marketing, de produzir conteúdo depois que eu entendi que era parte do meu trabalho e não algo por fora, né? Então vamos lá, Kel, me conta aí o porquê produção de conteúdo é importantíssimo, é essencial
para as nossas empreendedoras? Conteúdo é o produto da sua comunicação. Todas nós produzimos. Amo, vou cortar, fazer um corte com esse tem. Ai, meu Deus. Eu amo quando a gente tá gravando podcast assim, só o fio da rabiola, mas ainda sai coisa boa e coisa caótica. Só o fio da até errei, né? O pó da rabiola, mesmo, não é o fio da rabiola. Ela tá no pó. É no pó já. Eu acho que se a gente juntar, Kel, todos esses episódios, todos os Kills e Risos e todos os episódios que a gente gravou até hoje, vai dar assim uma sequência maravilhosa. Maravilhosa. O surto das empreendedoras. Mas, voltando para o nosso conteúdo, todas nós produzimos conteúdos o tempo todo em diferentes formatos. Já sentou naquela roda de conversa que tem aquela pessoa que você fica ali 24 horas se deixar ouvindo ela falar, ouvindo ela contar histórias, ouvindo ela conversar com você? E também já esteve naquela roda de pessoas que tem aquela pessoa chata, que só traz assunto ruim, que só fala de si mesma. Isso é o conteúdo que ela está produzindo através da comunicação dela. É o produto da comunicação dela que ela está compartilhando com os outros, que ela está deixando em algum lugar. E isso gera percepções, isso gera reações, isso pode gerar ações. Então, a gente produz conteúdo o tempo todo. E falando de negócio, de empreendedorismo, a produção de conteúdo é uma das formas do seu negócio se comunicar. Através da sua produção ou criação de conteúdo, eu gosto muito de usar também o termo criar conteúdo, que para mim traz um sentido de maior autoralidade, não só de copiar e colar alguma coisa que está dando certo, né? Mas a criação de gurus, conteúdo, desculpa. Né? Apenas um detalhe. A criação de conteúdo, ela é uma forma do seu negócio se comunicar com o seu público. Pensa lá atrás, antes desse boom da internet e das redes sociais. Como é que a gente fazia para alcançar pessoas com a nossa mensagem? Seja para ensinar algo, seja para vender algo, né? A gente tinha a opção da rádio, a gente tinha a opção do boca a boca, a gente tinha a opção da televisão, e geralmente eram opções que não estavam acessíveis para todo mundo, ou que levava um tempo maior para fazer efeito, para ter uma certa abrangência. E o que é que a internet traz para a gente? Acesso. Rompimento de barreiras geográficas, né? Facilidade no termo financeiro. Criar conteúdo é gratuito, né, entre aspas, mas é uma forma gratuita, que você precisa investir muito menos ou quase recurso nenhum para criar um conteúdo numa rede social. Tudo bem que você está ali vendo as publicidades, etc. e tal, faz parte do jogo, mas você não precisa tirar R$1.000 do bolso para postar um carrossel no Instagram mostrando foto do seu produto. E é aquela coisa, que é um conteúdo também bem mais assertivo no seu público-alvo, né? Porque quando a gente fala dessa produção de conteúdo de antigamente, menino, tem uma luz aqui que tá branco. Até meu calendário. Uma luz. No copyright. Mas assim... mas assim, antigamente, quando a gente tinha essa produção de outdoors, por exemplo, é o que a gente chama de outbound marketing, era um marketing geral, era para fora, era para todo mundo, não era ali assertiva, diferente do tráfego pago que a gente tem hoje, que você define exatamente quem é o seu público. E só um parênteses aqui, quando tu falou assim, antigamente, eu só lembro de uma vez que eu ouvi de uma cliente que é assim, é porque na minha época não tinha isso. Eu disse, abençoada, é porque na tua época a gente não tinha internet direito. Mas assim,
É justamente isso. A gente vive na era da informação e com a internet a gente não tinha tanta gente produzindo conteúdo, não tinha tanta gente, não tinha tanta influencer, né? Porque na tua época não tinha internet desenvolvida nesse ponto, né? Isso. Exatamente. A nossa influência eram as novelas, a nossa publicidade eram os comerciais de rádio e de TV, era panfletagem, era outdoor, né? Então, isso sempre esteve aí, a comunicação e a criação de conteúdos para um determinado fim sempre estiveram aí. Um livro é uma produção, é uma criação de um conteúdo. Um livro é um conteúdo, uma música tem um conteúdo, é um conteúdo, porque ele está ali servindo ao fim de passar uma mensagem. E o que é que acontece hoje com a internet, falando do empreendedorismo através, né, desse universo digital? A gente tem mais acessibilidade para esses canais de produção de conteúdo e disseminação do nosso conteúdo. Então, hoje eu escolho o que é que eu assisto, o que é que eu não assisto, e eu escolho o que é que eu coloco no mundo enquanto mensagem, né, enquanto o meu conteúdo. Para você que está começando um negócio, para você que está empreendendo, essa é uma ferramenta importantíssima. Porque é através dela que você vai atingir o seu cliente, que você vai mostrar que seu negócio existe, o que é o seu produto, para que o seu produto serve, que papel ele desempenha na vida do seu cliente. Tudo isso está literalmente na palma da sua mão. Lógico que à medida que o seu negócio vai crescendo, o nível de complexidade dos canais de comunicação que você utiliza vão aumentando, né? Mas você pode literalmente começar a divulgar o seu conteúdo aqui. Não significa que você vai faturar milhões só porque tem um celular com internet, né? Que é aquela nossa piada interna de sempre. Mas você pode sim começar a divulgar o seu produto, o seu negócio, pelo que você tem hoje, são as redes sociais. Então, por favor, pare de menosprezar a criação de conteúdo, entenda que ela é uma atividade do seu negócio hoje, sabe? Grandes empresas tiveram que se adaptar à linguagem da internet, aos formatos de conteúdo das redes sociais, para poder continuar chegando nos seus públicos e para chegar em novos públicos. E as que não se adaptaram se sentem na era passada, né? Tiveram sim as suas imagens decaídas. E aí eu acho que vem uma outra pergunta, Kel, que é como a gente lida com essa produção de conteúdo no dia a dia? Como é que a gente lida com os desafios, né? Aquela coisa, já falei muito, que eu não tenho tempo. E, cara, era muito engraçado, porque era realmente casa de ferreiro, espeto e pau. Teve uma época, quando eu era social media, que eu criava conteúdo para todos os meus clientes, mas eu não criava, porque eu não tinha tempo. Até você, de alguma forma, ser impactado financeiramente ou como quer que seja, por isso. Então, como é que a gente lida com esses desafios, com a falta de ideias, com a autossabotagem, né? Com todas essas questões? São realmente problemas. São, acho que, 3 problemas principais, 3 dores principais que as pessoas sempre falam na questão da criação de conteúdo, as empreendedoras. E aí eu vou falar muito pensando naquela empreendedora que ainda trabalha sozinha, que ainda não tem como delegar essa atividade para alguém. E mesmo tendo como delegar, a gente sabe que precisa avaliar muito bem de que forma e até que ponto a gente vai delegar isso. Mas vamos lá. 3 dores principais. Desculpa te interromper, só porque eu lembrei que delegar é diferente de delargar. Não é jogar no colo e achar que a social media pobre coitada que tá ali vai fazer milagre, não. Você precisa estar no seu conteúdo. Pela fé do Santo Cristo, não me faz baixar uma raivosa e dar 3 tapas na tua cara, porque tu acha que tu vai entregar pra social media. Ah, não, tá aqui, ó, tá aqui tudo meu. Tá, fez brand book, fez tudo, tá tudo perfeito. Mas tu não botar a cara num stories que se quer. Não vamos começar com essa baixaria, não. Eu gosto é daquele meme. Tem uns vídeos que o pessoal faz a social media mandando, né? Olha, hoje é dia de produzir aquele story assim, assim. Aí a pessoa manda, tem como você gravar para mim no meu lugar? Amada, o negócio é seu, pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma história de pira aqui bem rápida.
Teve uma empresa que eu comecei a trabalhar, comecei a dar as orientações, ela ia passar por um rebranding. Desculpa, gente, tô doente. E era a social media que fazia, era uma empresa com várias coisas assim que remetia ao pessoal, que não era uma marca pessoal, era uma marca empresarial, mas que tinha bastante coisa assim, afetiva, pessoal e etc. E era a social media que gravava a locução da voz dos vídeos da pessoa produzindo o produto. E veja, não é um problema se você é uma empresa relativamente grande e você tem um social media que grava a voz por trás. A diferença é quando você é uma empresa pequena que trabalha com essa questão mais afetuosa da coisa, né? Que denota, é você que produz, que denota a proximidade, é você que produz e você colocar a social media para narrar um vídeo. Não é legal. Pronto, história de pira terminada. Eu quase surtei quando eu ouvi isso. Pois é. Então, são 3 dores muito comuns, né? 3 reclamações muito comuns das empreendedoras. Ah, porque eu não tenho tempo de criar conteúdo. Ah, porque eu não tenho ideias boas, não sou criativa para criar conteúdo. E aí, antes de falar da terceira, que é mais profunda, né, que eu quero me demorar um pouco mais nela, mas para a primeira questão, que é a falta de tempo, a gente volta no episódio dos processos, né, Rai? Estabeleça um processo de criação de conteúdo dentro da sua empresa. Eu não sei como o Kel faz isso, mas do lado de cá, eu tenho o dia de gravar vídeo. Eu gravo vídeo por umas 2, 3 semanas. É assim, ó. E eu já deixo. Só que aí é o processo. Como é que eu faço? Eu defino quais vão ser os temas. Kel, minha assessora nessa parte, ela faz o acompanhamento da minha produção de conteúdo. Incrível, graças a Deus. Foi uma delegação, a melhor delegação que eu já fiz na minha vida, que eu não tenho estresse, a gente troca muito, mas enfim, ela faz isso. E aí ela, pensei nesses temas. Inclusive, às vezes eu faço até a mais, porque eu pensei na hora, assim, vai. Mas aí o que é que eu já faço? Pego os temas, penso no que é que eu queria falar em cada tema. Eu não funciono com. A gente tem roteiro, que no caso são tópicos de tudo que a gente precisa abordar, que é tipo a gente faz aqui no podcast. Mas eu não funciono para decorar fala, não conto comigo para isso. E aí eu tenho lá os tópicos, eu leio, registro, nananã. Vou no meu closet ali, separo as roupas dos vídeos que eu tenho para gravar, espalho em cima da cama junto com brinco, com colar, com todos os acessórios, deixo lá. Aí, às vezes meu marido tá em casa para ajudar, às vezes não, eu tenho que me virar sozinha. Mas aí, ó, bota a cadeira, foca a câmera, faço tudo direitinho, sento e 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Uma tarde eu faço a produção. Mas veja, não começou aí, teve todo o processo anterior. Então, sim, a gente entra nessa parte de processos. Exatamente. E tem algo ainda anterior a isso, porque o que é que acontece muitas vezes? A empreendedora, eu tenho que criar conteúdo para o Instagram, beleza. Aí ela vai, senta na frente do computador e diz, vou criar um carrossel. Aí abre o Canva e fica lá. Não vai sair, amada. Não vai sair, por quê? Não tem como. Não tem como. Porque antes de você sentar para criar um carrossel, você precisa saber para que eu vou criar isso? Qual o objetivo? Eu quero vender diretamente algum produto, eu quero despertar a atenção da minha audiência para algum problema, alguma necessidade, alguma questão que ela tem. Eu quero contar uma história inspiradora para ela. Por que eu quero fazer isso? Né? E aí você volta ali, o que é que você está vendendo, para quem você está vendendo e quem você é. É o básico. Então tem gente que vai logo para acha que vou empreender, vou criar logo um conteúdo. Mas não sabe nem o que é que a pessoa está por trás daquilo. A que o conteúdo está servindo? A que produto? Ou pelo menos, Kel, eu sou, sei lá, eu não tenho nenhum produto ainda, mas o meu tema é esse, o meu nicho é esse. Poxa, então faz conteúdos voltados para o que você sabe que as pessoas do seu nicho, os clientes do seu nicho precisam, as dores que eles têm enquanto você está produzindo, está montando, estruturando. E mostra. Exato, mostra o por trás, mostra a estruturação do produto, do serviço, mostra a criação da marca,
né? A gente teve um exemplo que a gente já trouxe em uns episódios anteriores, não lembro qual, que foi, eu esqueci o sobrenome dele, mas o Paulo do Terapia Bar, que ele mostrou a criação do bar dele. E ele criou conteúdo em cima desse, lavando a cozinha e quebrando vidro. E tudo isso fez com que ele tivesse um alcance na estreia, o bar dele estava lotado, né? Exatamente. Então, mostre também o processo. Exatamente. Então, a criação de conteúdo, ela começa lá atrás. A última coisa que você vai fazer é gravar e editar vídeo ou sentar na frente do computador para fazer um design, para montar ali. Antes disso, você já tem que criar o texto, você tem que saber qual é a intenção com aquele conteúdo, você tem que saber para onde ele vai estar direcionado, se é para um determinado produto ou para o assunto que você traz para sua audiência, né? Você tem que saber para quem você está falando. Eu acho que aí eu acrescento também, você tem que ter repertório. Isso, eu vou chegar só lá. Repertório. Desculpa, perdão. Eu vou só dar uma adiantada aqui no assunto que quer chegar lá. E não só repertório, quando eu falo repertório, não é conhecimento técnico. Não é tipo, eu sei que um processo se faz da maneira XYZ. Eu sei que um manual de marca você precisa ter A, B, C, D, E, F, G. Não. É você ter repertório de um filme, você está assistindo um filme e tem uma ideia. Esses dias, veja, e é difícil até para a gente que já está acostumada a fazer. Eu vou trazer rapidamente o evento do case do anel. Eu já devo ter abordado isso nos stories no meu perfil, mas basicamente, meu anel, minha aliança de casamento, deu um problema no anel quando eu comprei, aí voltou, aí deu problema de novo, aí voltou, aí disseram que não iam trocar, nananana. Enfim, eu passei 6 meses com isso, mais de 6 meses, que foi em outubro. Não, mas o problema deu em janeiro. Então, junho. 6 meses com isso rolando. Vim conseguir resolver no fim de junho. E aí eu, bem faceira, eu tinha uma reunião com o Kel, a gente remarcou, e eu bem faceira aqui gravando áudio pra Kel e contando a ela essa história lá. Ai, isso dá um conteúdo. Então, assim, até pra gente, eu acho que esse é um ponto interessante de trazer, para as pessoas também não se martirizarem, dizerem, eu não tenho repertório, eu não sou nada nesta vida, não é mesmo? Não, até pra gente, a gente que já faz aí para dois conteúdos há 4, 5 anos, a gente deixa essas coisas passar. Porque, como o Kel falou, conteúdo é tudo que acontece na sua vida, no final das contas. Não significa que você vai mostrar a sua vida inteira. Isso são coisas diferentes, você não precisa, tá? Eu já vou me adiantando nas possíveis objeções que vão surgindo, tá ligado? Exatamente. Então, esse primeiro tópico de porque eu não tenho tempo, ele se resolve com esse planejamento, com essa estruturação do seu processo. Então, primeiro olha para quem você é, o que você está vendendo e para quem você está vendendo. Olha para isso, essas são suas bases. Em cima disso, você vai criar conteúdo. Né? E aí você estabelece planejamento de novo, né? Planejamento de Mais novo. uma vez. E aí você estabelece uma estrutura do seu processo. Tá, então eu tenho esse produto, como é que eu posso falar desse produto? Como é que eu posso falar das dores do meu cliente, dos problemas, dos desejos que ele tem? Como é que eu posso trazer isso no conteúdo? Né? Esse é um ponto. Então, para acabar com essa desculpa da falta de tempo, estabeleça um processo. E segundo ponto, viu? Pare de tentar fazer tudo. Pare de tentar fazer como se você fosse uma grande agência com uma equipe de 30 pessoas trabalhando para uma conta só. Faça, como é que a gente diz, Rai? O básico bem feito. O básico bem feito funciona. O básico bem feito funciona. Exatamente. Cara, se você pega o básico bem feito com autenticidade, acabou-se. Você não precisa de uma agência de milhões. Exatamente. Kel, eu não sou uma pessoa muito falante como você e Rai. Vá fazer seus carrosséis, minha filha. Agora faça dentro de quem você é, da sua autenticidade, do que você vende e para quem você fala. Eu não tenho tempo, Kel, nem paciência para estar escrevendo. Eu gosto muito de falar. Vai fazer vídeo.
O problema é que você quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então, onde é que você é melhor? Onde é que você arrasa? Aposte nisso. Aposte nisso. Para a Rayane, por exemplo, eu que estou junto com ela nessa parte de criação de conteúdo, da estratégia dela, Rayane grava vídeo assim como quem bebe água. Então, eu sei que para ela é muito mais fácil, às vezes, gravar 5 vídeos num dia do que sentar para fazer 2 carrosséis, por conta da otimização do tempo e etc. Então, é claro que ela vai apostar muito mais nos vídeos, até porque performa melhor, dá mais chance dela trazer à tona a personalidade dela. Então, para que ela vai insistir em fazer um carrossel todo dia, por exemplo? Né, Rai? Exatamente. Não. Coisas que eu não gosto. Eu adoro escrever, mas eu adoro escrever livre. Eu não gosto de escrever. Tanto que eu já tive o blog, o meu blog era muito sobre isso, de tipo, escrever livremente. Eu tinha textos autorais, eu tinha resenhas de séries. Mas para eu escrever com tecnicidade, eu preciso sentar, eu preciso pensar. Aí vai vir uma chuva de ideias. Aí eu vou cortando as ideias para poder reduzir para o formato adequado para a rede social. Inclusive, eu pretendo voltar com o blog em algum momento. Tá aí. Em algum momento. Mas aí vai ser mais Jogou voltado pro para universo. branding, etc. Joguei para o universo. Porque eu consigo me alongar mais. Só que, quando eu sento, eu sou muito detalhista e eu sou designer. Então, quando eu sento para fazer o Benito Carrossel, às vezes eu travo nos detalhes. Então, para mim, é muito mais fácil sentar e fazer um vídeo que eu termino de gravar o vídeo. Sério, eu gravo um vídeo em 15 minutos. Eu cronometrei da última vez. Cada vídeo eu gravei em 15 minutos. Eu gravei 5 vídeos de uma vez. Eu edito, para editar já é mais complicado, já tá ali perto da 1 hora. Mas, assim, é muito mais prático, é muito mais rápido, é muito mais ágil fazer isso do que se eu for parar para fazer um carrossel. Um carrossel eu levo 3 horas. Eu cronometrei. Então, e essa é outra importância, né, da gente contar o nosso tempo para poder ver e entender esses parâmetros. Mas também, quando eu não faço só vídeo. Minha rede social não é só de vídeo, né? Também tem lá os carrosséis. Já não gosto de um post só. Para mim não serve de nada. Então, mas é o meu jeito, é a minha forma de produzir conteúdo, que é diferente da de Kel, que eu gosto de fazer altas legendas inspiracionais, eu acho incrível, eu gostaria de fazer mais, mas é porque eu não tenho paciência. Então, Sim, assim, é sobre isso. E tá tudo bem. É porque as pessoas elas tentam insistir em copiar o que o outro faz. Tudo bem, como eu falei, eu tenho que me atentar ao formato que é interessante para a internet. Mas se eu tenho que me atentar ao formato que é interessante para a internet, portanto, eu só farei o mínimo possível. Eu tenho que postar 10 conteúdos por semana. Já tive a época que eu já contei isso para que eu quase surtou. Na Comunica eu postava 10 posts por semana. Tem noção do que é 10? São 2 posts por dia. Era um surto coletivo. Era um surto coletivo. Não tem condição. E assim, não eram 2 postzinhos, não. Porque na época que eu produzia conteúdo para a Comunica, era aquela época bem inicial da produção de conteúdo. Então, eram carrosséis e mais carrosséis explicativos. Trazia dicas de aplicativo. E eu, muito detalhista desde sempre. Então, assim, eu acho que é o ponto, exatamente, que é o falou perfeito. Produz o conteúdo que faz sentido para você. Que é o faz live toda segunda-feira de manhã. Acho incrível. Inclusive, fui desafiada a fazer uma live para o Workshop Rumo. Momento jabá. Aproveitar que eu falei do Workshop Rumo para dizer a vocês que você que é de Recife, região, e tem a oportunidade de vir para Recife, faremos um workshop presencial para empreendedoras. Empreendedores também serão aceitos, não fiquem com ciúmes. Os amados e os senhouros também. Os senhouros e os amados também serão aceitos. Os amouros. Amouros também. Mas a gente vai falar sobre branding, gestão de negócio, vendas, comunicação. Então, se você é dessa área daqui, tem a oportunidade de vir para cá, vai ser dia 28 de agosto. O link para compra está nos nossos 24, perfis e no perfil do Pod também. 24 de agosto. Perdão.
Eu sou disléxica e a minha dislexia é maior na descalculia, então eu confundo números. E aí teremos esse workshop que vai ser muito interessante, então venham, aproveitem. Tá certo? Fechamos o Momento de Jabá. O workshop. Eu amo. Estamos empolgadíssimas. Vai ter muita falação. Vai ter. Ai, meu Deus. Vai ter muitas atividades práticas, networking. Se você for taurino, eu queria te dizer que vai ter coffee break. Apenas. Foi a minha exigência ter comida nesse workshop. Pois é. Então, assim, fechando esse tópico do falta de tempo, né? Como a Rai estava completando aí, contando também da experiência dela, se você tem falta de tempo é porque você está precisando se planejar melhor, estabelecer um processo de produção do seu conteúdo. Tá? Então, estabeleça esse processo. O que é que você vai produzir? Quantos você consegue produzir, né, com qualidade? E sempre lembrando dessa base. Quem sou eu que eu vendo para quem eu vendo? Em cima disso, você produz o seu conteúdo. Você tem a ideia. Eu vou falar como é que o conteúdo acontece para mim, o meu processo, tá? Eu tenho essas minhas bases, né? Que agora, inclusive, eu estou trabalhando mais, porque eu estou na mentoria com a Rayane do meu rebranding. Então, tem algumas coisas que estão sendo elucidadas e modificadas, mas em cima de toda essa base, né? De persona, de produto, da minha história, do que eu quero transmitir, eu tenho ideias. Né? As ideias, elas vêm. Poxa, criar um carrossel assim, assim. Criar um vídeo assim, assim. Tenha um lugar para anotar essas ideias brutas, né? Hoje eu tenho dentro do meu material que Rayane preparou, né? Dentro do meu sistema, eu tenho a tal da caixa de entrada ali, das ideias, mas eu tenho também, na parte de criação de conteúdo, uma aba que eu coloco só as ideias. Eu escrevo as ideias e deixo lá. E aí, depois que você anota a ideia em algum lugar, o que é que você vai fazer? Você vai sentar para desenvolver essa ideia. Uma coisa legal também quando você anota a ideia bruta é você colocar minimamente o que é aquilo. Às vezes, quando eu não estou sem tempo de escrever, eu mando áudio para mim mesma. Criar um vídeo falando sobre criação de conteúdo, falando assim, 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 usando tal e tal exemplo. Pronto. Ou você fala isso em algum lugar que você anota a sua ideia bruta, ou você escreve, né, esse briefing, né, para você ter uma noção de que por que você teve aquela ideia, o que é que você vai fazer com aquilo. Depois você senta para lapidar essa ideia, ou seja, você vai desenvolver essa ideia. Que eu acho que esse é um problema, né? O povo também que quer sentar na frente do computador e a ideia brotar na sua cabeça, mas não vai rolar assim. Você precisa. Não é assim. Precisa desse processo antes. Então, você vai lapidar a ideia. Então, aí é que você vai pensar qual é o objetivo desse conteúdo. Qual é o começo, o meio e o fim desse conteúdo? Como é que eu começo, como é que eu amarro esse conteúdo? Qual é a chamada de ação? Ou seja, eu quero que a pessoa ela engaje ali comigo, ela converse, ela escreva alguma coisa, ela tenha uma reação, uma movimentação, ou eu estou vendendo algo diretamente, ou eu estou gerando um mistério sobre algum produto que eu vou lançar. Qual é a intenção desse conteúdo? Aí você vai definir qual é o formato, se você ainda não definiu. Fica melhor em carrossel, fica melhor em vídeo. E aí você vai para a operação, você escreve aquele texto, né? Eu estou falando de forma bem resumida, mas você escreve aquele texto, ou o texto que vai no carrossel e na legenda, ou os tópicos para você gravar o vídeo, ou se você gosta de fazer teleprompter, ou o texto que você vai falar no vídeo e a legenda, você deixa tudo isso escritinho. Depois disso, você vai gravar seu vídeo, você vai criar o design do seu carrossel, né? Depois você edita seu vídeo, você revisa o carrossel e aí você programa ou você posta. Então veja que não é sentou, olhou para a tela do computador, do celular e postou alguma coisa. Tem todo um background, tem todo um processo por trás disso. Então, tá com falta de tempo? Organize o seu processo. Primeiro, organize e estruture o seu processo e planeje a sua produção de conteúdo, né? E aí tem a outra questão que é, eu tô sem ideia, que aí é aquilo que Rai começou a falar e eu disse a ela que eu ia chegar lá. Que é a
questão, amadas e amores e senhoras, que a questão, estou já enlouquecendo, amadas, amores e senhoras, é a questão do repertório da gente. Você não vai conseguir ter criatividade para criar conteúdo se você ficar 24 horas do seu dia rolando o feed da rede social. Não é assim. Ai, porque eu quero inspirações. Inspirações. Mulher, pelo amor de Deus, é meia horinha ali, 30, 20 minutinhos para pegar inspiração e acabou. Pega inspiração na vida. Vai no museu, vai numa livraria, vai numa festa dançar, vai conversar, vai ver gente. Se não gosta de ver gente, vai ver um filme. Vai ver série. E a outra coisa que eu ia dizer era que quando vamos deixar essa rolagem de barra, né, vendo inspiração, mais intencional também, não faz o diacho da coisa de só seguir gente da tua área, não. Segue gente de outra área. Isso. Segue gente de outros nichos, assim. Essa semana eu sigo uma menina que ela é empreendedora, mas ela tem uma fábrica de roupa. E aí ela fez um vídeo no estilo de um outro rapaz que eu sigo, que ele cozinha. Só que enquanto ele mostra o passo a passo de cozinha, ela mostra o passo a passo da produção do look do dia dela. Então, veja, é nicho roupa e cozinha, tá ligado? Isso é pegar inspiração. Isso é modelar. Isso é pegar referência. Né? Então, não é você pegar o que o queridinho do seu amiguinho, do concorrentezinho falou, pegar, mudar o design e postar, só não. Exatamente. É você... Isso é copiar. Ai, que eu peguei isso é plágio. Então, assim, cria repertório na vida. Vai ler, sabe? Vai ver uma série boa. E não é assim, não estou falando de você virar uma pessoa que só... porque eu só escuto música clássica, só vejo filmes cabeçudos. Não, vai ver bobagem também, deixa teu cérebro descansar. Mas não fica só no memezinho da internet. Vai para a rua, vai para um jardim, vai para um parque, né? Vai conversar com alguém que você não fala há muito tempo. Vai ver a vida acontecer. Vai ver a vida acontecer. Vai ouvir pessoas que discordam de você, que têm um ponto de vista diferente do seu, porque parece que a gente hoje em dia vive cada um nas suas bolhas. A gente só quer estar perto de gente que concorda 100% em tudo que a gente concorda, que a gente acredita, sabe? Né? E não é assim. As pessoas têm visões de mundo diferentes. Né? As pessoas discordam, a gente enxerga de um jeito, a pessoa enxerga de outro, e de repente a gente aprende alguma coisa. Né? Então, isso é repertório, é vida, repertório de vida. Então, não tenho tempo, planeje e estruture seu processo. Não tenho ideia, vá viver. Vá adquirir repertório. Muita gente me pergunta, porque eu tenho uma coisa que já é de muito tempo, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre fui muito falante, eu sempre estive em todo tipo de apresentação de igreja, de colégio, de tudo, quem estava ali era eu, né? Então, é uma coisa que eu já venho exercitando há muitos anos na minha vida. Aí as pessoas hoje perguntam, menina, eu não sei como é que tu consegue abrir uma live e ficar falando ali por uma hora, gravar podcast e ficar falando e fazer conteúdo. E eu saio, por exemplo, isso que Rai falou, né? Ela mandou o negócio para mim, contou a história do anel, e eu disse, cara, isso dá um conteúdo. Eu faço isso com as minhas clientes, menina, mas tudo teu também é conteúdo. E tudo que eu falo para ela, não vou falar mais não, porque tudo que eu falo, tu inventa um conteúdo para eu fazer. Isso é porque o meu olhar, ele já está direcionado para isso. Ele já está exercitado demais, treinado demais. Essa era a palavra que eu estava procurando. Ele já está treinado demais. Né? Ah, porque tua comunicação é muito boa. Não é. Para a régua que eu estou hoje, não é. Não é. Minha comunicação é muito boa, sim. Mas para mim, para a Kerlane, eu quero melhorar muito mais ainda a minha comunicação. Porque hoje, para mim, ela já não está tão boa, porque eu já tenho outra referência. Porque eu, como eu estava falando, desde pequenininha eu me comunico, eu estou com o microfone, eu estou fazendo alguma coisa para o público. Então, eu já tenho
não é que é um dom. Eu posso ter uma predisposição a ser mais comunicativa, né? Porque a gente tem os perfis comportamentais. Mas, assim, é uma coisa que eu venho trabalhando há muitos anos na minha vida. Então, por isso que para mim se torna mais fácil que um exercício. Mas as pessoas não querem exercitar. A pessoa quer começar a criar conteúdo hoje, daqui a 8 dias o Instagram dela bombar. Todo mundo está interessado no que ela tem para dizer, e não é assim. A gente precisa praticar, repetir, ser constante, para que a coisa venha dar resultado. Exatamente. Assim, ó, isso aqui atrás, ó, isso aqui é repertório. Isso aqui também é repertório. O filme que eu assisti ontem também é repertório. A série que eu assisti, qual foi teve uma série que eu falei pra Kel que eu queria fazer alguma coisa. Eu te falei, Kel, que eu queria fazer alguma coisa de produção de conteúdo que não tem nada a ver com minha produção de conteúdo. Então, assim, a gente precisa, pra gente ter ideia, a gente precisa ter repertório, não é ficar com a cara enfunhada dentro do negócio e apenas querer tirar leite e pedra, sabe? Quando sai pesquisas do Sebrae, uma coisa ou outra, eu tô sempre lendo. Por quê? Porque isso é repertório para criar conteúdo. O Anel é repertório para criar conteúdo. A FENEARTE, para quem não é de Recife, eu fui recentemente na FENEARTE, que é a maior feira de arte da América Latina, pelo que eu sei, pelo que tem lá escrito, mas também é recifense, é tudo exagerado. Mas é uma de artesanato, é uma feira que tem muito comércio local e também tem as áreas dos comércios brasileiros como um todo, né? Tem a parte dos estados, etc. E aí eu fui na FENEARTE, eu comprei um monte de coisa e eu criei conteúdo em cima disso, decorando na minha casa. Um outro ponto que eu acho engraçado é que, Guilherme, do mesmo jeito que quer o teu olhar treinado para a criação de conteúdo, para a comunicação, eu tenho um olhar muito treinado para entender problemas de negócio. Então é muito engraçado eu na feira olhando, dizendo assim, isso não tá legal, isso não tá legal, esse stand não tá bom por causa disso, disso, disso. Por quê? Porque foi, e eu acho que esse é o ponto que eu quero falar, que é o tempo e treino. Foram duas coisas que a gente fez por muitos anos. Foram duas coisas que a gente, tipo, tá ali olhando, focadas e tentando. Se você pegar, eu recentemente, com o impulsionamento de Kel, eu fiz um vídeo de quando eu comecei há 5 anos atrás e meu recente, de 2 meses atrás. E, cara, é outra pessoa. Mas por que é outra pessoa? Porque eu comecei de um jeito que não era tão legal, mas eu comecei. Eu me movimentei, que foi o que a gente falou lá há umas 2, 3 semanas atrás. No episódio Exatamente. de como começar a empreender, né, Kel? Exatamente. E isso que tu falou, Rai, já vem para esse terceiro ponto, que é a autossabotagem. Eu não tenho tempo, resolve com planejamento e estrutura. Eu não tenho ideia, resolve com criação de repertório. Eu não sou boa. Que eu não faço igual fulano faz. Porque minha edição de vídeo não é tão boa. Cara, Rai foi olhar os vídeos dela antigos e a gente falou num dos episódios anteriores, eu falei um pouco sobre a mão em massa, quando eu comecei na mão em massa, meu primeiro empreendimento. E de vez em quando eu olho para o primeiro vídeo que eu fiz no perfil da mão em massa, eu morro de rir. Porque eu tô toda assim, travada. O vídeo que eu fiz, vejam só, o vídeo que eu fiz para anunciar que eu estava começando a empreender e que eu estava vendendo comidas artesanais. Eu coloquei as cores da minha marca. Eu tô abrindo aqui, senhores, só para eu dar uma olhadinha. Tá procurando, né? Tá. Eu acho que vai estar nos destaques da Mão em Massa. É @mão em massa _. Aí eu coloquei uma blusinha verde, porque as cores da minha marca eram verde e branco. Aí eu coloquei uma blusinha verde. Fui para frente de uma janela aqui de casa, que a iluminação era melhor. Eu coloquei o celular e comecei a gravar. Gravei uns 10 vezes para poder sair um vídeo bom. Gravei. Né? Aí tô eu lá, toda travada, falando que eu estava começando a empreender e que sigam aqui, que não sei o que. Aí quando eu olho hoje, eu morro de rir, eu disse, meu Deus, quem era essa menina? Sabe? E é tão legal a gente ver isso, e mais legal ainda é a gente entender que a gente só se aperfeiçoa. Se você está no YouTube, observe bem essa foto.
Deixe que ela é influenciadora do próprio produto dela. Ai, Isso, gente, foto isso na é ótimo, sala. isso é muito legal. Pois é, tirei foto do produto na sala de casa, meu marido que fazia comigo. Então, produzindo o meu conteúdo do jeito que dava para fazer, testando, errando e acertando. Entende? E Então, produzia, assim, viu, Fia? Porque eu tô rolando. vá lá para baixo que você vai ver os primeiros do Canva. Que eu estava falando, aqueles designs antigos do Canva. Vá lá para baixo que você vai ver. Então, assim, é um Isso aqui. exercício. Ah, esse foi um vídeo que eu fiz, um Reels, com as frases que os clientes mandavam para mim. Depois tu abre aí e vai olhando. Ele ficou bem engraçadinho. Que eram os Cara, isso feedbacks é dos tão clientes. bom. Isso é tão legal. A gente olhar para nossa. E é por isso que eu digo muito a vocês: comecem. Comecem de alguma forma. Porque, cara, é essencial, é imprescindível que você faça isso. Porque você vai chegar uma hora quando a sua régua estiver mais alta, como a de Kel tá, como a minha tá. Eu mudei minha comunicação de novo no começo desse ano. Então, assim, você vai olhar para trás, você vai se orgulhar muito de você ter começado. Exatamente. E é bom olhar para trás, porque a gente lembra, né, de como a gente começou, do quanto a gente evoluiu. Então, isso que Rai estava falando cai muito nessa questão da autossabotagem também. Ah, porque eu não faço bem. Ah, porque eu não faço perfeito. Ah, porque fulano faz assim, assado. Se você começar hoje, lá na frente você vai estar conseguindo fazer até melhor do que fulano. Mas, se você ficar nessa, você nunca vai conseguir atingir esse patamar. Você nunca vai conseguir desenvolver suas habilidades, desenvolver a sua comunicação, Deu né? Então, fome. assim, deu fome. Eita, tá, é na hora do lanche. Um chazinho com cinnamon roll da mão e massa. Então, assim, é muito importante a gente começar, né? E parar de se auto-sabotar nessa questão da criação de conteúdo, que para mim também envolve uma outra coisa, Rai. É aquela questão da comparação. Olha, vamos lá. A gente sabe que métricas são importantes, números são importantes. Eles dizem se a gente está crescendo ou não. Mas você não pode ficar olhando para isso com desespero. E nem você pode ficar olhando para isso e dizer, ah, fulano está fazendo vídeo assim, está ganhando muito seguidor, vou fazer também. Aquele vídeo combina com você, tem a ver com a sua marca, tem a ver com o que você quer passar, tem a ver com o seu produto, tem a ver com o seu público. É o que o seu público precisa? Gente, existem várias formas de crescer. Várias. Tem gente que cresce fazendo post com legenda, tem gente que cresce fazendo só vídeo, tem gente que cresce fazendo só story, postando uma vez a cada não sei quantos meses. Existem várias formas de crescer. E por que que essas pessoas crescem? Primeiramente, porque elas são autênticas, porque elas estão se guiando por elas mesmas e não imitando o que os outros estão fazendo. Aí a pessoa vem, ah, porque fulano fez um Instagram para ficar só repostando meme e ele está ganhando muito seguidor e muita visualização. Esse seguidor, essa visualização, estão pagando as contas dele? Eu quero só saber isso. Porque é outra coisa, Rai, que as pessoas confundem muito também. Ei! É o resultado do influenciador com a construção de um negócio. Preste atenção nisso aqui, amado. Eu acho que o ponto que também envolve o influenciador, são os dois pontos, o influenciador versus o produtor de conteúdo. Porque sim, o influenciador, ele é um produtor de conteúdo, mas ele é o conteúdo dele. Enquanto um produtor de conteúdo, ele produz para algo. Nesse Isso. caso, para o desenvolvimento do negócio. Isso. E também é a questão de você comparar o seguinte: o influenciador, principalmente que a maioria vai para o ramo do entretenimento, né? É claro que é muito mais fácil dele crescer em números de visualização, de seguidor. Por quê? Porque é por entretenimento, porque as pessoas vão ali para acompanhar. Quando você é uma marca e você cria um negócio para vender, a pegada é outra.
Porque você não quer crescer, você não quer ter milhares, milhões de seguidores, você quer ter milhões de pessoas que possam vir a se tornar clientes seus. Então a pegada é outra. Eu falava isso, que é na Comunica, veja, em 2020, eu dizia, seguidor não paga conta. Se a gente fosse ganhar pelo número de seguidores, a quantidade de influenciador, de gente com 1 milhão de seguidores que ia ter, era muita. Não ia ter esses esquemas de compra de seguidores. Entendeu? Mas a gente não é assim. A gente precisa atingir a pessoa certa precisa seguir a gente, para que essa pessoa certa que seguiu a gente seja o cliente ideal. Mas é um. Tanto é que as marcas que contratam influenciadores para divulgarem seus produtos, há um bom tempo já vem apostando em pequenos Micro-influenciadores. E além de apostar em micro-influenciadores, uma coisa que está acontecendo também eu não sei se vocês já perceberam, mas tem alguns influenciadores que fazem assim, cliquem no link para ajudar na publi. Por quê? Porque aquela marca ela vai observar se, através daquele influenciador, quantas pessoas efetivamente converteram a compra. Para saber se é interessante renovar o contrato com o influenciador, chamar o influenciador mais para frente, novamente para outra ação, ou se não. Então, de nada adianta você ter milhões de seguidores, muitas visualizações, mas você não converter para a marca. Exatamente. Então, assim, também não é só os números que valem para o influenciador, puramente. É os números que fazem a primeira contratação, mas aí vão ser os números que vão fazer a renovação desse contrato. Exatamente. É a conversão que ele consegue fazer. E olha, eu vou contar uma coisa por experiência própria. Essa conversão, ela está diretamente ligada à sua imagem e à credibilidade que você tem diante da sua audiência. É por isso, né, que a gente tem que ter muito cuidado em quais influenciadores, por exemplo, a gente confia. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a influência que a gente gera a partir da nossa marca pessoal, a partir do nosso negócio. Porque isso também ajuda a converter em resultados práticos, concretos de vendas. Né? Então, é um equilíbrio dessas coisas. Nem você tem que buscar, porque se parece que é um raciocínio assim, se eu viralizar, se as pessoas veem que tem muita gente no meu Instagram, elas vão começar a comprar de mim. Não, empreendedora. É você começar a treinar o seu poder de comunicação, de convencimento e de conversão a partir dos 10, 20, 500 mil pessoas que você tem na sua base te acompanhando. Kel, eu tenho um exemplo de quando eu trabalhava em agência, eu tinha muito conhecimento, assim, muitos amigos, colegas de trabalho próximos da área também, e aí teve uma menina que ela é dona de uma agência, que ela falou para mim, Rai, não é mais, inclusive, eu não estava conseguindo contrato porque eu não tinha quantidade de seguidores. E aí eu comprei seguidores, mas isso derrubou meu engajamento. E hoje não tem nada que ressuscite meu Instagram. Ou seja, ela comprou os seguidores, ela conseguiu alguns contratos locais, mas a nível nacional, que era o que ela queria para a empresa dela, ela não consegue. Ela não conseguia. Então, veja. Toma atitude naquele desespero e naquela ilusão que vai trazer o resultado que quer e não traz. Então, empreendedoras, essa é a mentalidade que você tem que ter na hora de produzir o seu conteúdo, de entender que ele serve a um fim, que ele serve a um objetivo, que ele tem que ser uma comunicação da sua marca. Que ele é importante, mas é preciso que ele seja feito com qualidade, que ele seja assertivo, para você também não ficar perdendo tempo produzindo que ele seja, como já diria bem, que é o para mim, que ele toque nas dores e desejos do seu cliente.
Exatamente. Não é só abrir, ligar o celular, ligar a câmera e começar a falar do nada. Tem uma estrutura por trás, tem um porquê, tem uma intenção. E assim, ainda também tocando nesse ponto da autossabotagem, que eu acho que é uma coisa que é muito mais forte, ai, do que a falta de tempo e a falta de ideias, é a autossabotagem, sabe? É a autossabotagem. Eu sei que criar conteúdo, até falei sobre isso nos meus stories ontem, que criar conteúdo não é uma coisa fácil, de que se comunicar com as pessoas, e principalmente publicamente, não é fácil. Não é fácil nem para a gente que é falante, que é comunicativa, sabe? Por quê? Porque quando você vem aqui para frente da câmera, para falar para as pessoas quem você é, o que E é você faz, e para treinável. ter isso, é treinável, e para ter a ousadia de vender, né? Você tem que passar por cima das suas inseguranças, dos seus medos, do que as pessoas que te conhecem vão pensar, do que quem estudou contigo lá não sei quando vai. Eita, que agora ela virou blogueira. Eita, que hora tu viu que ela agora é coach. O povo quando não sabe o que a gente. Blogueirinha. Quando não sabe o que você faz, chama de coach, né? Porque você trabalha com a internet. Não, porque agora ela tá fazendo não sei o quê, que ela vive fazendo story e conteúdo na internet. Medo do que, sei lá, um colega do trabalho de 10 anos atrás vai pensar de você. Tem que passar por cima da sua própria autocrítica. Tem que passar por cima do medo. Me desculpa interromper, mas é porque eu lembrei de uma frase que Guilherme vive me dizendo, que é assim, ele não vive me dizendo. Na real, a gente estava conversando sobre uma pessoa e recentemente ele disse isso, que dá vontade de virar e dizer o seguinte, que era justamente essa questão de produção de conteúdo. Se dê a sua devida desinsignificância. Se você é insignificante. Tratamento de choque. Você é insignificante. Nem é todo, não é todo mundo que está ali olhando milimetricamente cada passo, cada respiração, cada. Não, porque todo mundo vai falar de. Ai, porque todo. As pessoas vão ter suas vidas. E se a pessoa está parando a vida dela para estar criticando o que você está fazendo, o que você está tentando construir, é porque a vida dela está pior do que a sua. Então não se preocupe. Siga em frente. Exatamente. Isso Então, assim, um erro não vai durar para sempre. Quantos carrosséis eu postei com uma frase errada? Eu sou disléxica. E aí eu deixo, às vezes, alguma coisa escapar com a frase errada. Quantos stories eu já postei? Fiz ali a sequência de stories, fui postar e postei na ordem errada. E tá tudo bem. Mas faça, haja, seja, exista. Exatamente. E exista e seja e faça sendo você, pelo amor de Deus, sendo você. A melhor Seja coisa que me de aconteceu verdade. e a melhor coisa que me aconteceu foi ter uma reunião para vender uma mentoria com a cliente e a cliente disse assim: eu escolhi você porque você é você. Eu fiquei muito feliz e fiquei me perguntando como foi que eu não lhe conheci antes, com essa leveza, com essa tranquilidade, com essa organização. Cara, veja, eu achava que essa minha parte mais colorida, mais divertida, no começo, eu já falei isso aqui outras vezes, eu achava que eu era a pior pessoa do mundo, que eu era ferrada, porque eu era muito divertida, eu era muito colorida. E não, no final das contas, foi isso que vendeu as minhas mentorias. Exatamente. Então não Exatamente. tem recompensa maior no final das contas, no final de tudo. Então, se você pensar dessa forma, seja você. Seja você, porque ser você é muito massa. Exatamente. E assim, ser você, claro,
fazer o que a gente falou aqui no início, né? Trabalhar com planejamento, trabalhar com estrutura, entender qual é o seu processo, entender aquelas bases que eu falei lá antes de produzir o seu conteúdo e acrescentar a isso o seu tempero, a sua autenticidade, porque é isso que chama a atenção das pessoas, é isso que faz as pessoas se interessarem. Poxa, fulano é diferente. Poxa, que legal que como ela faz o vídeo dela, né? É isso que chama a Kel, atenção. a gente já está chegando perto do fim, mas eu tenho uma última pergunta. Deixa. Quando então, beleza, tudo bem. Mas quando você está produzindo, mas na tua opinião, quando é a hora de delegar? Quando é a hora de terceirizar? Até que ponto você delega e você terceiriza? Na tua opinião, me traz essa questão. Quando é a hora de delegar? Primeiro, quando você tem como pagar por isso, é importante, né? Porque Importantíssimo. é importante, né? Quando você tem condições de contratar um profissional para fazer por você, mas entenda que, como o Rai disse, delegar não é delargar. Tem gente que quer delegar a criação de conteúdo achando que não vou me preocupar mais com isso. Não. Você vai precisar aprovar, você vai precisar gravar, você vai precisar supervisionar o processo e participar dele. Você não vai precisar mais pensar na estratégia e fazer a operação. Mas você vai ter que gravar. Você vai ter que ser o personagem, continuar sendo o personagem principal da sua marca. Você vai ter que aprovar o que vai na sua comunicação. Né? Não tem como você deixar tudo isso na mão de uma pessoa. Por melhor que ela seja, porque é a sua obrigação definir o que vai e o que não vai na comunicação da sua marca, porque depois não adianta reclamar que a agência fez um trabalho bosta. Só você conhece o que a sua marca é, do tanto que você conhece. Não tem brand book, não tem manual não tem plano de negócio, nada vai descrever e caracterizar a sua marca tão bem quanto você, seja ela empresarial ou pessoal. E outra coisa, principalmente se você, como eu e Rai, né, somos marcas pessoais, tenha cuidado ao delegar. Não vá delegar para uma empresa, para uma agência ou para uma pessoa que vai ficar fazendo post genérico nas suas redes sociais, não. Dia do, sei lá, dia do bolo de rolo. A secretária. Dia da secretária. Aí você tem uma marca de, sei lá, bolo de rolo. Estou tentando dar um exemplo, porque não tem nada conectado com nada. Nada conectado. Uma coisa é você ser dia da secretária e você ter uma papelaria, e aí você pode fazer um contexto de trazer a ideia de que as secretárias elas gostam de papelaria, elas precisam para trabalhar, e aí você trazer uma papelaria legal. É um contexto, mas não adianta você ser a mão e massa e dar parabéns pro dia da secretária. Exatamente. Ou você tem uma secretária, ou você já foi uma secretária, ou você vende alguma coisa do mercado das secretárias. Então, assim, cuidado para quem você vai delegar a sua comunicação. Cuidado para quem você vai delegar a voz da sua marca, sabe? O conteúdo que sua marca expressa para as pessoas, porque entenda que esse conteúdo vai gerar percepções, vai gerar reações, vai conquistar ou vai afastar as pessoas, tá? Então, a hora de delegar é quando você puder, obviamente, pagar por esse serviço e quando você tiver condições de supervisionar esse serviço, entendendo que você faz parte desse processo, é parte importantíssima desse processo de criação de conteúdo. Trazendo a minha própria experiência, eu estava dizendo a Kel que eu não tinha coragem de trazer uma social media para minha marca. Porque eu já tive péssimas experiências, porque eu já fui, então eu sei o problema que é, e porque eu não teria coragem de largar totalmente a produção de conteúdo na mão de uma pessoa. Pode ser que daqui a alguns anos eu mude de opinião, e tá tudo bem eu mudar de opinião. Sim, acho ótimo, claro. inclusive. Mas hoje em dia eu não tenho vontade e coragem de delegar. Mas eu estava me sentindo sufocada com pensar em todas as demandas que eu preciso pensar
da gestão do meu negócio, das mentorias, das alunas, das mentoradas e ainda na minha produção de conteúdo. Então, quando o Kel chegou, né, a gente amadureceu a ideia dessa estratégia de conteúdo, onde ela faz essa assessoria comigo, né? Ela entende a minha marca, ela entende o por trás, ela recebeu lá o manual de marca, ela recebeu o manual de negócio, o que inclusive eu fiquei muito feliz que ela disse que facilitava bastante, então já sabem, vão contratar alguém, tem um manual de marca antes. Então, eu entreguei tudo isso a ela, ela entendeu os meus produtos, ela viu a minha comunicação anteriormente, e aí sim ela vai desenhando a estratégia em cima disso. Mas assim, a gente tem reuniões mensais, e nas reuniões a gente, Kel, não gostei disso. Não, tira isso, bota aquilo. Cara, isso é tão legal, e é tão legal a percepção dela, porque aí você já tem um segundo ponto, que é uma percepção de uma pessoa que é de fora do seu negócio, sabe? Então, a partir desse momento, eu disse, poxa, isso é massa. Isso eu quero. Isso eu tenho coragem de fazer. Mas quem produz ali sou eu. Quem vai pro vídeo, quem grava o vídeo sou eu. Entendeu? Quem vai fazer o carrossel no final sou eu. Quem faz a sequência de stories, que é me dar ali as orientações, Rai, tu muda o que tu quiser. Com certeza vai ter uma coisa diferente. É o meu tempero. Eu preciso colocar. É o que eu falei recentemente, é o meu borogodó. Eu preciso colocar. Exatamente, é o borogodó de marca. Mas não é você só deixar aquela coisa ali na mão da pessoa e a Deus dará e achar que vai estar tudo bem. E achar, exatamente. E achar que, postou, fez um post aí, não foi? Começou agora a fazer meus conteúdos. 10 mil seguidores em um mês. Eu não quero fazer vídeo, eu não quero fazer story, eu não quero fazer nada. Gente, pelo amor de Deus. Vamos assumir as atividades do nosso negócio. Banque as suas decisões, que a gente já falou várias vezes aqui. Banque as suas... Não decidiu empreender, então você também tem que produzir conteúdo, porque faz parte do trabalho. É isso. Exatamente. Aqui algumas vezes. Exatamente. Pois é, e eu particularmente, já para a gente ir para os encerramentos, é uma coisa que tu estava falando aí, né, de como é que a gente faz, é algo que para mim, cara, é muito fluido para fazer, é muito bom, é muito gostoso. Procure profissionais que gostem de fazer o que fazem para trabalharem com a sua marca. Porque, assim, o meu trabalho hoje, o jeito que eu trabalho é a criação de conteúdo para os meus clientes, é um jeito extremamente personalizado, porque é isso que a Rayane falou, é personalização. É você literalmente entrar, você não olhar para a pessoa e dizer, mais uma pessoa para eu criar um post de bom dia, mais uma marca para eu criar um post de feliz dia do soldado. Não! Quem é Rayane? O que é que ela vende? Para quem são os clientes dela? Como é que ela está, por exemplo, aquilo que eu estava falando, para ela é mais fácil produzir vídeo ou carrossel. Então, eu vou analisar isso. O que é mais fácil para ela executar? E à medida do trabalho, como é que eu melhoro aqui o que eu entrego para ela fazer para facilitar a vida dela? É um profissional que ele entra dentro da sua vida, do seu negócio, da sua marca. Ele trata com carinho, como se fosse dele. Assim, a produção de conteúdo delegada, ela funciona. Não funciona se você quiser delargar na mão de uma pessoa e se isentar do processo de comunicação da sua marca. Então, assim, muito cuidado com isso. Se deixar, a gente fica 4 horas falando desse assunto aqui, mas vamos terminar. É o know-how, é a experiência, né? Mas vamos terminar esse episódio. Terminamos essa leva tão importante. A gente está muito feliz com os episódios. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, mas mandem conteúdo, mandem sugestão de conteúdo lá na caixinha do Spotify do episódio, mandem sugestão de temas, conversem com a gente, mensagem no Instagram. O meu Instagram é Rayane Sté, Rayane com Y e 2 N's, Sté, STHE. O de Kel é Kerlane Real, e também tem o do Pod, que é Pod Irpira, IRN Pira. É sempre um prazer para a gente conversar com vocês, trocar ideia, responder as perguntas, às vezes até tirar dúvida de coisa que surge durante o episódio, né, Kel?
Então, engajem, conversem com a gente, porque a gente gosta muito disso aqui, desse projeto. Eu espero que vocês também estejam gostando. A minha voz está indo com Deus, eu tenho umas 4 mentorias essa semana, Deus me ajude. A minha garganta também já está pedindo socorro aqui de tanta falação, mas é isso que a gente gosta. Vamos tomar mais água, né? E vamos embora. Simbora. Beijo, beijo. Até a tchau, próxima. tchau. Até a próxima.